neste áudio do ICV Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em COE Certificado de Operações Estruturadas, que é uma das melhores formas para investir de forma diversificada, para te ajudar a conquistar sua liberdade, riqueza e prosperidade financeira. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia para te ajudar a não ficar passando por tantas dificuldades financeiras no seu dia a dia, e também, para você proteger seu patrimônio e viver uma vida com mais qualidade junto com a sua família. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir em COE? Já imaginou em combinar a segurança da renda fixa com a chance de ganhos maiores proporcionada pela renda variável e ainda acessar vários ativos internacionais? Essa é a proposta do COE, Certificados de Operações Estruturadas. O COE é um investimento que ajuda a diversificar a carteira do investidor, pois permite atuar em cenários que dificilmente ganharíamos sem correr grandes riscos. No COE, tanto as perdas quanto os ganhos do investimento costumam ser limitados. Dessa forma, quem investe hoje já tem noção de quanto dinheiro ganhará ao final do investimento. E o que é o COE? Os certificados de operações estruturadas estão disponíveis para os investidores brasileiros há alguns anos e se parecem muito com as notas estruturadas, que são populares nos Estados Unidos e na Europa. Na prática, os COEs são um produto financeiro que mescla aplicações e características de renda fixa e de renda variável em um só pacote. Em certa medida, por ser uma mescla de ativos, o COE lembra um pouco o funcionamento de um fundo de investimentos. Mas há diferenças importantes. Além de ter um valor mínimo de investimento e um indexador definido, o COE possui também uma data de vencimento e apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e perdas. Por isso, o COE é um produto que tanto pode atender os investidores mais conservadores, ainda receosos de aplicar em mercados mais arrojados, quanto investidores experientes, que buscam diversificar suas aplicações em mercados mais sofisticados. E como funciona o COE? O COE é um produto relativamente novo no mercado brasileiro e possui características bem diferentes dos outros investimentos mais conhecidos por aqui. Por isso, é necessário entender detalhadamente como os certificados funcionam antes de aplicar seu dinheiro. E como os COEs são emitidos e registrados. Os COEs são emitidos pelos bancos. De acordo com a regulação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, todos eles precisam ser registrados junto à B3, antiga CETIP. Desde o ano de 2015, os COEs podem ser ofertados publicamente. Antes, eles eram distribuídos apenas de maneira privada, sem publicidade. Por isso, acabavam circulando entre os clientes de alta renda de bancos. Uma instrução da CVM, no entanto, permitiu que eles passassem a ser vendidos também por corretoras e distribuidoras de valores. Para tanto, essas instituições precisam fornecer o documento de informações essenciais, DIE, que explica todas as características do COE. Devem estar presentes explicações sobre o funcionamento do produto, a previsão de fluxo de pagamentos, os riscos envolvidos, as garantias que existirem, os prazos, a expectativa de rentabilidade, entre outros dados. Além do DIE, o investidor também precisa receber, antes de fazer o investimento, um termo de ciência de risco, indicando que conhece os riscos a que se submeterá ao comprar um COE. E qual é a rentabilidade e os tipos de COE? Os COEs são um investimento muito flexível. Como podem adotar estratégias bastante variadas, a rentabilidade depende principalmente do tipo de aplicação feito em cada produto.
Um COE de ações poderá ter um desempenho muito diferente de um COE focado em ativos de renda fixa ou em moedas, por exemplo. Mas existe uma característica fundamental que divide os COEs em dois grupos diferentes, e ela tem a ver com uma garantia que pode ser oferecida pelos emissores. Os dois tipos de COE são: item COE de valor nominal protegido. COEs desse tipo garantem que o investidor receberá de volta no mínimo o valor que investiu inicialmente, mesmo que os ativos de referência do produto tenham um desempenho negativo. Essa categoria costuma ser indicada para quem ainda tem pouca experiência no mercado financeiro ou muita aversão à perda. É importante entender dois riscos do COEs de valor nominal protegido. Um deles é o custo de oportunidade. Ter a garantia de não perder o investimento inicial é bom, mas também é preciso considerar o que se deixa de ganhar. Ficar no 0 a 0 não é tão bom quanto ter alguma rentabilidade, mesmo que ela seja pequena. O segundo risco é ganhar menos do que seria possível. Em troca do conforto da proteção, alguns COEs limitam o ganho dos investidores a um determinado patamar. Assim, mesmo que o ativo de referência avance 20% ou 30% no período, o certificado talvez repasse 10% ou 15% para quem aplicou. E tem o outro tipo de COE, é o COE de valor nominal em risco. Já nesse tipo de COE não há nenhuma garantia. O investidor pode perder até o limite do capital que foi inicialmente investido. E quais são os ativos e indexadores no COE? Os bancos podem criar uma série de estratégias para os COEs, atreladas a uma variedade de ativos de referência. Todos os cenários de rentabilidade serão baseados no desempenho desses indexadores durante o período de vigência do certificado. Entre os ativos de referência, os mais comuns estão: item os juros, item as moedas, item o ouro, item as commodities, item os índices de inflação, item as ações e índices de ações nacionais, item e as ações e índices de ações internacionais. E qual é o valor mínimo de investimento em COE? O valor mínimo de investimento em um COE varia de produto para produto. Os emissores estabelecem esse valor de acordo com o nível de complexidade da aplicação, o patamar de risco embutido, o potencial de ganho, entre outros aspectos. Quanto mais sofisticado for o COE, maior tende a ser o valor mínimo de investimento. Muitos COEs são emitidos com valores mínimos a partir de R$ 5.000, por exemplo, e variam ao redor dessa faixa. Isso torna o produto relativamente acessível para diversos públicos de investidores. E como funciona o imposto de renda dos COEs? Incide imposto de renda sobre os rendimentos dos COEs, seguindo a mesma tabela regressiva aplicada à renda fixa. Assim, as alíquotas variam de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo da aplicação. Se o investimento for mantido por menos de 6 meses, o IR incidirá pela alíquota mais alta, 22,5%. A alíquota mais baixa só é aplicada se o investimento for mantido por 2 anos ou mais. Embora possa ter ações como ativos de referência, o COEs não tem alguns benefícios fiscais que se aplicam à renda variável. Por exemplo, as perdas realizadas em operações com os certificados não podem servir para compensar os ganhos em operações com ações. E quais são os custos e taxas do COEs? Dependendo da corretora, a negociação do COEs pode envolver algumas taxas. Algumas cobram corretagem, taxa que existe também para comprar e vender ações na bolsa de valores. Outras estabelecem um valor de custódia, uma espécie de aluguel pago pelo investidor pela guarda dos recursos e investimentos. Muitas casas,
no entanto, isentam os investidores de todos esses custos. E qual é o risco e liquidez do COES? Investir em COES envolve 3 riscos principais. Conhecê-los bem permite que os investidores saibam se essa alternativa é a melhor diante dos seus objetivos financeiros. O primeiro risco é o risco de crédito do emissor. Ao adquirir um COE, o investidor se sujeita ao risco de crédito do banco emissor. Isso quer dizer que se a instituição financeira passar por alguma dificuldade, haverá impacto sobre os COES também. E atenção, os certificados não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. O segundo risco é o custo de oportunidade. Para ter a garantia de receber o investimento inicial de volta, o investidor abre mão da rentabilidade de outra aplicação. Acabar no 0 a 0 é uma possibilidade real no caso do COES. E o terceiro e último risco é o risco de liquidez. O COES tem uma data de vencimento fixa, e normalmente ela não ocorre no curto prazo. Em geral, os certificados são emitidos com prazos de pelo menos 2 ou 3 anos, mas muitos podem chegar a 5 anos. E como funciona o resgate antecipado de COE? Se o investidor precisar do dinheiro de volta antes do vencimento do COE, existe a opção de negociá-lo no mercado secundário. Nesse caso, o certificado pode ser vendido diretamente a outro investidor que tenha interesse no produto. As corretoras atuam na intermediação desse tipo de operação. Essa saída, no entanto, tem uma implicação. O COE é vendido pelo seu preço de mercado e, por isso, a rentabilidade negociada no momento do investimento pode não ser obtida devido à marcação a mercado. E quais são as vantagens e desvantagens de investir em COE? A flexibilidade é uma das principais vantagens dos COES. Como eles possuem ativos de referência muito variados, os investidores podem ter acesso à rentabilidade de ativos mais sofisticados, como ações internacionais ou moedas, sem complicação. Cada uma dessas opções atende a perfis distintos, e as pessoas podem escolher os que mais combinam com seus próprios objetivos financeiros. Além disso, é possível obter retorno em diferentes cenários. Isso porque há COES em que o investidor se beneficia se o mercado for bem, mas também outros em que é possível ganhar mesmo se o mercado cair. Existem ainda produtos em que o retorno para o investidor é positivo nos 2 casos, e outros que prevêem ganhos até se o mercado andar de lado. A garantia de receber de volta o investimento inicial, prevista em muitos COES, dá segurança para os investidores que ainda não estão habituados a investir em opções mais arriscadas, como a renda variável. Com isso, eles podem se permitir fazer uma espécie de teste antes de alçar voos mais longos e arriscados. Outra vantagem é o fato de todas as aplicações feitas pelo COE poderem ser acompanhadas juntas, em pacote, e não uma por uma. Isso facilita o trabalho do investidor, que também se beneficia dessa característica na hora de pagar o imposto de renda. Uma só alíquota e forma de cálculo são aplicadas ao conjunto inteiro. As desvantagens estão relacionadas principalmente à liquidez, já que não é possível resgatar um COE antes do vencimento, apenas negociá-lo no mercado financeiro secundário. E para quem é indicado o COE? O COE com capital protegido é indicado para investidores com perfil de risco a partir de moderado, que querem exposição a algum indexador de renda variável sem risco de perda do principal investido. Já o COE que não possui capital protegido é mais arriscado e, portanto, é recomendado para investidores com perfil moderado/agressivo ou agressivo. Como o risco é maior, este produto também deve oferecer uma possibilidade de retorno mais elevado. Aprenda agora, o passo a passo para investir em COE com segurança.
Se toda essa conversa deixou você interessado nesse novo tipo de investimento, ótimo! Agora você vai aprender todos os passos necessários para começar a comprar estes certificados de operações estruturadas com segurança. Confira. O primeiro passo é abrir uma conta. Para investir em COES, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Isso normalmente é algo bastante simples. Você precisará preencher algumas informações e enviar documentos pessoais, como a cópia do RG e do CPF. Para escolher uma corretora, avalie quesitos como o leque de COES e outros investimentos que ela oferece, o prazo que leva para depositar os valores quando um resgate é solicitado e até a facilidade de uso da plataforma de investimentos. O segundo passo é fazer um teste de suitability. Cada tipo de investimento é adequado para um certo tipo de investidor, e no caso do COES é a mesma coisa. Por isso, quando tiver uma conta aberta, é importante que você preencha o formulário do perfil do investidor. Esse documento traz perguntas sobre a relação das pessoas com possíveis perdas nas aplicações financeiras. Ele serve para definir o perfil de risco de cada cliente, ou seja, quanto risco ele está disposto a correr nos seus investimentos. Na corretora de valores, os COES de valor nominal protegido são indicados para os investidores de perfil moderado. Já os COES de valor nominal em risco só são liberados para investidores de perfil agressivo. Apenas investidores com o perfil condizente podem aplicar no produto. Essa adequação dos produtos ao perfil de risco de cada investidor é conhecida como suitability. O terceiro passo é escolher o ativo. Depois que tiver realizado os dois primeiros passos, é hora de escolher o COES em que você quer investir. Leia atentamente o documento de informações essenciais, que é o DIE, dos ativos que chamarem mais atenção, considerando as características deles em relação a seus objetivos financeiros. Lembre-se de estudar o funcionamento do produto, a previsão de fluxo de pagamentos, os riscos, as garantias, os prazos e a rentabilidade pretendida. O quarto passo é avaliar os riscos e assinar os documentos. Lembre-se que para começar a investir em COES você precisará assinar um termo de ciência de risco. Por isso, esteja certo de que tem clareza sobre as vantagens e desvantagens do produto antes de comprá-lo. O quinto e último passo é transferir o dinheiro e começar a investir. Quando sua decisão tiver sido tomada, é hora de começar a operar. Transfira recursos da sua conta corrente bancária para a sua nova conta na corretora de valores por meio de um DOC ou de uma TED. Leva, no máximo, um dia. Compre os COES que tiver escolhido e comece a acompanhar o desempenho deles por meio da plataforma de investimentos. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.